Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, passando aqui hoje com esse vídeo sobre a customização de uma figura, que é o Sasquatch, esse gigantão aqui da tropa Alpha. Todas essas peças que estão aqui, eu customizei todas elas. São de outra escala diferente das figuras que eu venho colocando aqui no canal, que são figuras na escala 1/6, tem uma média de 30 centímetros. E como nesse personagem tive que fazer muita coisa para chegar no resultado que chegou, eu ouvi a voz de um grande amigo meu, Jorjão, das impressões do Verana Colecionáveis. Um abraço aí para você, Jorjão. Ele disse, ó, tenta registrar o máximo que puder, faz o vídeo e coloca. Então, esse aqui em específico, eu consegui registrar muita coisa, consegui filmar muita coisa. O vídeo é longo, o vídeo é para quem gosta de customização. Vai ver nas entrelinhas como é que acontece isso. Então, eu tentei colocar momentos em que eu estava modelando, momentos de pintura, de ajustar algumas coisas, e tudo para mim é uma descoberta. Vocês vão ver que eu vou fazendo isso e é uma descoberta. É na arte do improviso. Então, é um vídeo um pouco longo, mas que é bacana. Para quem gosta de customização, como eu avisei no primeiro vídeo lá, no início da volta ao canal, quando eu comecei a movimentar o canal, eu disse, ó, eu vou trabalhar com... Vou continuar a voltar a colocar os vídeos de tatuagem, nunca mais coloquei não, mas vou voltar a colocar, calma, calma. Vídeos de tatuagem, aulas de desenho e customização de action figures. Então, quem gosta, fica aí, vai gostar de ver o vídeo. Quem não gosta também, pode ver por curiosidade. Quem sabe não acha legal também, vai ver por trás o trabalho que dá para fazer uma figura dessa, beleza? Aqui, essa galera aqui é uma galera que faz parte, para quem não sabe, é uma galera de uma equipe de mutantes chamada de Tropa Alpha. É uma equipe de mutantes do Canadá que trabalhava por essa área do continente, do planeta, onde os X-Men e outros heróis não poderiam chegar a tempo. Então criou-se essa equipe e ela é muito bacana. Eu conheci essa equipe nas histórias antigas da Marvel, nas revistas pequenininhas, revistas da Super Aventura Marvel, histórias da Heróis da TV, histórias do X-Men também. Enfim, esse vídeo hoje é sobre o Sasquatch. Eu customizei os 4 aqui. Ainda faltam mais 4 personagens. Falta ainda o Chama, falta ainda a Aurora, falta a Estrela Polar e uma menininha verde que é uma aquática, eu esqueci o nome dela. Aqui nós temos o líder da equipe, que é o Vindix, temos a Pássaro da Neve, o Pigmeu e o Sasquatch. Esse Sasquatch deu um trabalho absurdo, foi um trabalho. O vídeo não é pequeno, infelizmente esse vídeo não é pequeno, mas felizmente para quem gosta, realmente tem muito material. Eu vou tentar explicar ao máximo como foi o processo de eu imaginar essa figura, porque não tem ela nessa escala, não nessa escala 1/6. Então, eu gosto dos personagens, decidi fazer, e da mesma série Marvel Icons. Todos eles têm como base figuras da Marvel Icons, fora o Pigmeu aqui, que eu usei um Select, que foi o Coisa, mas também algumas partes de outras figuras, mas enfim, customização. Provavelmente eu vou fazer o vídeo dele também. Tem muita figura para fazer vídeo. Então, hoje, especificamente, o grandão aí, esse pé grande aí, o Sasquatch. Beleza? Um abraço, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, galera, ó, inicialmente o vídeo ele vai ser por fotos, porque eu não registrei tudo, não foi tudo filmado, mas foto também ajuda. Então vamos lá. As primeiras 2 fotos aí, a primeira equipe, aparecendo, faltando só o Vindix. A segunda foto tem ele com o Hulk, é uma comparação dele com o Hulk. E depois só fotos dele pra gente ver como é mais ou menos a anatomia dele, porque ele parece mesmo com um gorila, né? Um macaco, ele parece ter essa forma de um chimpanzé, é um pé grande, na verdade. Então aí tem a figura buff da Marvel Legends, 1/12. Tem essa figura, tem ele também, acho que tem ele normal aí. Devo ter conseguido essas 2 imagens dele normal e ele o buff, que você vai colecionando, né? Que é quando você coleciona todas as figuras e monta ele. Bom, eu decidi usar esse Homem-Aranha, o Spider-Man do segundo filme, que é uma figura de 18 polegadas, 45 centímetros, todo articulado, mais de 60 pontos de articulação.
E aí começa o processo. Minha figura, ela estava assim toda branquinha, porque eu já tinha usado ela como modelo para aulas de desenho na Escola de Belas Artes, quando eu fui professor lá, quando eu fui monitor também da aula de Onias. Então o que eu fiz aí? Tirei os braços, que eu achei que tinha que alongar ele um pouco. Usei 2 mãos extras do Predador, sobressalente, o /4 também. Eu prolonguei com esse parafuso aí, para dar mais um aspecto de braços longos, essa era a ideia. A cabeça do Hulk tá aí ilustrativa, porque eu imaginei até que eu poderia usar a cabeça desse Hulk aí como modelo, né? Quem sabe até só para dar uma mudada, uma pequena adaptada. Bom, aí nessa foto já começa a ver o processo da modelagem desses pelos, que deu um trabalho. Então, nesse primeiro momento, eu usei diretamente o Durepox no antebraço, e no corpo dele eu fui preenchendo as áreas para criar essa textura. Aí vocês veem que já tá dos 2 lados dos braços, eu já tenho uma quantidade boa de pelos. Fui fazendo na mão mesmo, fui enrolando a massinha nessa mistura. A massa Epox normal, usei a marca Durepox, mas tem outras marcas. Essa daí eu fui só enrolando e fazendo como se fosse esse efeito do pelo. Aí dá para você comparar a ideia de uma figura Marvel Icons, né, aquela imagem ali anterior. Nessa daí, isso foi bacana porque eu consegui manter a articulação da perna, colocando esse plástico. Eu colei ele em cima, veja que tem um corte aí horizontal, é uma rotação da perna, e girar para um lado e para o outro, na esquerda e direita. Então com esses plásticos aí, eu consegui separar as articulações do tornozelo dele. Aí eu fui separando esses pedacinhos aí de plástico, sem enxerto, sem na verdade enxerto, porque senão haja massa. Aí eu comecei já a fazer o que seria esses pelos, né, o efeito do pelo, da pelagem dele, porque ele realmente é um macacão, né? É um macacão peludo, essa é a verdade. É um pé grande. Então eu coloco massa, coloco o enxerto e depois por cima eu vim colocando essas frepinhas como se fossem o pelo, né? E eu fui enchendo de baixo para cima, colocando e enchendo, sentindo a necessidade, enchendo. Nessa imagem já dá para ver que já está bem mais preenchido um lado da perna, os antebraços que ficaram longos e já massa pelo corpo dele para tentar dar esse efeito. E aí mais uma quantidade grande de massa na outra perna, aí já é a perna do lado... Não, a mesma perna ainda. Perdão, a mesma perna, na perna do lado direito dele, preenchendo, são camadas desse efeito. É por isso que eu coloco os enxertos, porque senão eu ia realmente desperdiçar muito epóxi, muita massa epóxi para isso. Mas eu consegui ter essa ideia de colocar o enxerto e aí já está realmente ela num processo pronto. Então temos a perna, um lado aí, uma anteperna. Veja como são camadas e camadas da pelagem para tentar conseguir esse efeito do corpo dele peludo. O excesso de plástico ali eu corto, depois tiro com o estilete ou com a micro-retífica, mas enfim. Olha aí, ó, e haja pelo, tudo isso de um lado só. É uma quantidade por cima, uma sobreposição dessas tripinhas, né, que eu acabei fazendo com a massa para conseguir realmente encher. Então todas as fotos ainda aí demonstram isso. O antebraço e a perna do lado direito. Vejam aí como ficou mais completinha. E isso eu fui enchendo por cima também, colocando massa no corpo, na perna dele também, alguns pontos que eu precisava fazer esse efeito de pele também, de pelo no corpo, mas não tanto assim, eu não ia encher também de pelo o corpo dele todo. Eu tentei fazer algo parecido com o que seria a figura nessa escala, tentando fazer semelhante à figura menor, ao Marvel Legend /12. Aí já é outra anteperna. Já coloquei a parte plástica, a mesma coisa, colei acima daquela linha de articulação, coloquei massa em enxerto, veja que é uma quantidade fina de massa em enxerto, aí colocando as duas um do lado do outro. E aí eu já tenho a outra perna também preenchida com a pelagem. Veja que ele já começou a ganhar uma aparência mais próxima do que seria realmente o Sasquatch. Também com bastante preenchimento. Essa é uma vasilha de alvejante, aí, de um detergente, para eu fazer aquela parte da cintura.
porque se eu usasse a massa diretamente na cintura dele, provavelmente eu iria travar a articulação das pernas, do quadril, e eu não queria fazer isso, então eu parafusei os pedaços, eu dividi a embalagem em duas partes, fiz alguns rasgos verticais para tentar dar um movimento com o Durepox, e aí ó, prendi com parafusos, travei mesmo com parafuso, não precisei usar cola, só o parafuso mesmo, mas eu acredito que tenha colado a parte de cima também. E a parte do fundo, frente e fundo, para tentar fazer aquele caimento de pelo que tem nessa parte da virilha dele. E isso facilitou, porque eu consegui manter toda a articulação da perna. Aí vocês veem que essa pelagem deu um pouco mais de trabalho, porque ela foi um pouco mais longa. Percebam que a minha digital estava ficando aí, mas uma das coisas que eu uso para fazer a modelagem, e eu vou explicar a vocês, além de água para tentar deixar a massa mais fluida, eu uso também vaselina. Vaselina mesmo. Normalmente eu uso uma vaselina para tatuagem, que são as que eu tenho. Aí eu pego uma embalagem dessa e utilizo. Quem me deu essa dica foi um grande amigo meu, um grande amigo que não está mais entre nós, que foi o Rock. Rock, o designer, ele muito fera, trabalhava com grafite. Ele me deu essa dica de trabalhar com vaselina com a massa epóxi. Ela é muito boa para fazer a modelagem. Aí ele já está bem preenchido tanto na frente quanto no fundo, com essa parte do que seria essa pelagem no centro do corpo dele. Vejam que é uma quantidade grande de pelo, não dá para ficar só em uma camada, para tentar dar um efeito legal, realista, tem que ter uma quantidade grande. Aproveitei as duas articulações dos pés do Homem-Aranha para fazer esse detalhe dos dedos que parecem realmente um pé de macaco. Percebam que ele tem essa ideia dos dedinhos e do polegar lateral. Então eu consegui manter o polegar na segunda parte de articulação e os dedos, os 4 dedos frontais na primeira parte. Então eu consegui uma articulação bem natural do que seria um pé de um macaco mesmo. Isso eu achei muito bacana. Parece até que a figura do Homem-Aranha foi feita para eu usar para customizar esse Sasquatch. Então tá aí o processo da marcação do desenho. Fiz alguns cortes com a micro-retífica e modelei depois com a massa. Aí o pescoço eu precisei cortar também, porque ele não tem um pescoço tão longo, né? Esse formato dele meio de essa estrutura do corpo dele de ombros largos, com a cabeça mais achatada como um macaco, só dava certo se eu diminuísse um pouco o pescoço. Diminuí, coloquei um parafuso, travei ele lá dentro, furei a cabeça e com isso eu consigo também a articulação do movimento esquerda e direita, a rotação esquerda e direita da cabeça dele também iria funcionar. Então eu já tenho aí uma boa parte do corpo já bem preenchida com massa, as pelagens. Vejam a movimentação do dedo, né? Eu volto para aquela movimentação do dedo ali para mostrar como ficou bacana, ficou muito legal. Veja que ele movimenta a parte de cima da frente dos dedos e aquela parte do meio que tem o polegar também. Fica meio que individual aí. Aí dá para gente ter uma noção. Os 4 dedinhos da frente movimentam primeiro inicialmente, a parte de trás movimenta depois. Isso eu achei muito bacana nessa customização do Sasquatch. Bom, nesse vídeo aí, eu estou tentando mostrar o que seria a articulação. Tudo que eu consegui manter nele antes de modelar a cabeça. Então vamos lá, você vê que eu trabalhei ali um pouco a movimentação dos ombros. Essa figura ela estava quebrada no centro do corpo. Essa divisão entre o tórax e a cintura, ela estava quebrada. Mas eu consegui colocar um parafuso aí e vários furos para intercalar a movimentação. Aí as mãos ainda não estavam totalmente firmes, eu tirei elas. Vou tirar a parte do tórax também, mas estou tentando mostrar a movimentação da perna, o tórax, o braço, o ombro. Veja que eu consigo levantar, girar o braço. Por quê? Porque eu coloquei a massa sempre tentando evitar essas áreas de articulação, essas áreas de dobra aí. Bom, movimenta na parte do cotovelo, mostrando aí que é possível movimentar os 2 pontos do cotovelo, na verdade. Veja o que eu fiz com o centro, que ele estava quebrado, eu coloquei um parafuso em cima travado, o parafuso está travado, e na parte de baixo eu fiz 4 furos. Mas para o final do vídeo eu vou mostrar isso com mais calma. Não nesse ponto aí, em algum momento eu vou mostrar isso aí, eu lembro que eu fiz isso. Então estou mostrando a movimentação da cabeça, do antebraço, tá ok também. Vejo o bíceps também girando, rotacionando para dentro e para fora. Do outro lado.
as pernas, veja que colocar aquele plástico me deu essa possibilidade de rotação das pernas, da cintura. Aqui eu tentando mostrar alguma coisa em relação a quando eu fui fazer o processo, né? As referências, eu preciso muito ver as referências. Achei algumas figuras customizadas. Exemplo, esse é um custom, que eu achei muito bem feito. Esse custom eu achei massa demais. Esse outro já está mais com formato meio que um Hulk, mas também ficou muito bom. Provavelmente um /12. Acho que o cara usou uma figura do Hulk. Marvel Legend, ele foi lá e fez. Talvez um Select, não sei. Modelou a cabeça, ficou muito bom. Esse também eu achei legal, mas esse eu acredito que seja a figura original da Hasbro. Esse, achei também muito bom esse. Ficou legal pra caramba. A comparação do Wolverine com o Abominável. Esse aí é o 1/12. Marvel Legend. Aí é a representação dele 3D em algum jogo da Marvel. Aí aquelas figuras que eu usei para as imagens, né, que eu usei como referência para poder ter essa ideia. A customização é a arte do possível. Então, tinha que ser grande, tinha que ser uma figura grande, tinha que ser maior que o Hulk. E aí eu tô tentando mostrar que o ombro dele, eu tava achando que o ombro dele ainda tava um pouco estreito, tanto o dorsal quanto o ombro, não comparando somente com a figura, mas com as imagens do quadrinho. Comparando com as imagens do quadrinho, eu percebi que estava faltando um pouco mais de dorsal. Aí eu mostro como era a dorsal inicialmente. Veja que a dorsal ainda está um pouco bem estreitinha. Não tá uma dorsal tão larga como tá ele aí. Mas mesmo assim, eu estava sentindo a necessidade de prolongar mais essa dorsal. Deixar ela um pouco maior. Então nesse vídeo aí, eu vou aproveitar para modelar esse pedaço. Então eu vou manter a movimentação aí do vídeo para mostrar a vocês como é o processo. Aí eu falando a respeito das mãos, que eu coloquei os encaixes, prolonguei os braços para ele ter essa longevidade no antebraço, como um macaco realmente tem. É uma forma dessa, né, de um pé grande, parece realmente um babuíno. Tem os braços alongados, e eu mostrando com as imagens que eu fui guardando da minha própria customização, tentando fazer uma comparação. Olha o dorsal, meio dorsal, como era o dorsal do Homem-Aranha. Vejam que ele está bem estreitinho, e como eu consegui ampliar sem perder a articulação dos braços. Aí eu faço a movimentação, levantando o ombro. Também não podia perder a movimentação do ombro, eu tinha que evitar colocar a massa em cima, bem do lugar onde aquele ombro ali se esconde, então eu tinha que colocar a massa do lado. Então aí eu vou começar essa modelagem aí. Eu achei interessante manter essa parte do vídeo. Sei que ela acaba se tornando um pouco longa, mas para quem quer aprender, para quem quer modelar, é interessante esse passo. Então o que eu faço? Eu separo um pouco de água. Aí do lado eu tenho também uma vasilha com a vaselina. É uma vaselina que eu uso de tatuagem. Pote de vaselina qualquer de tatuagem. Tem aí do lado também um potezinho. E aí eu vou um pouquinho de água. A massa epóxi, para quem não sabe, ela vem com duas partes. Uma parte escura, uma parte clara. Uma parte é a substância mesmo de modelagem, a massa. E a outra parte, provavelmente a branca, é o catalisador. E aí, quando você mistura as duas, a composição das duas faz com que ela endureça com o passar do tempo. Então você tem que misturá-las para que ela fique com um tom cinza homogêneo. Veja que eu vou pegando um pouco da água para tentar ir amolecendo essa massa, todas as partículas dela, né? Tentar facilitar essa movimentação, porque só assim você consegue ter a facilidade de modelar. Eu usei também massa da Polyepox. É uma marca ela é um pouco mais, como é que eu poderia dizer, áspera. Ela acaba meio que esfarelando um pouquinho, mas também funciona para quando você vai fazer algo que precise de muito preenchimento, muito enxerto. Eu uso também ela. Acredito que no Sasquatch eu só usei a da marca da Durapox mesmo. É a Lock. Durapox é a marca. Esqueci o nome da Durapox, mas é a mais conhecida, a Durapox. Né? Então é lá, ó, massa, água.
e vou tentando deixar ela mais fluida possível, mais maleável possível. E aí, ó, já tinha até modelado essa área aí, veja que já tem umas ranhuras, que seria o efeito da pelagem, só que é uma pelagem mais rasa, não aquela pelagem mais profunda que tem nos braços e nas pernas. Veja que eu movimento um pouquinho o braço para não perder a articulação. Eu estava vendo até onde iria o braço, se eu quisesse baixar o braço, né, para quando eu fosse movimentar, porque o legal dessa customização, que eu acho interessante, que a gente acaba aprendendo com o tempo isso, é que você usando uma figura também articulada, exemplo, a maioria dos customs que eu fiz da Icon, dessas figuras na escala 1/6, eu utilizei as próprias figuras Marvel Icons, da série Icons. Por quê? Porque eu consigo manter as articulações. Então, como essa figura, esse Homem-Aranha da Toy Biz, ele também tem muita articulação, mas tem muita articulação mesmo, eu pensei, eu vou tentar manter o máximo que eu puder de articulação. Então, foi o que eu tentei fazer. A customização é a arte do improviso. É a arte do impossível. Você vai olhando e você vê o que é possível fazer. Que é possível conseguir. Qual mais próximo, quanto mais próximo eu consigo deixar daquilo que eu tenho como referência. Então, o Homem-Aranha, ele é bacana porque ele tem 18 polegadas, tem 45 centímetros. Funcionou muito bem com as figuras da Icons, que são as figuras de 30 centímetros. Então vamos lá, eu peguei algumas referências do Sasquatch, de histórias em quadrinho, e veja que eu fui tentando dar um volume. Eu não aumentei somente para fora. Eu, além de colocar ele para fora e para baixo, essa proporção da dorsal dele, eu tentei dar volume também, tanto para dentro quanto para trás. Porque não ia adiantar eu colocar, senão ia ficar parecendo uma barbatana de peixe. Estou mostrando a ferramenta que eu usei, né, que é tipo uma goivazinha para modelagem mesmo. Veja que um lado ele é mais reto, para tipo uma fenda, o outro lado curvo, um pouco curvo, essa peça daí. A outra ela tem uma ponta, um ponteiro, e um outro pedaço também para modelagem. Veja, eu fui alisando as partes com essa parte chata da ferramenta, essa parte lisa de trás. Eu estou tentando alisar e juntar, como é que eu poderia dizer? Tentar unificar o que eu havia feito antes com a nova quantidade de massa que eu sobrepujei a primeira camada. O que eu coloquei por cima e o que está além da primeira camada, eu estou tentando a facilitar e deixar homogêneo, juntar, não parecer que tem um pedaço por cima do outro. Então perceba que eu vou colocando, nesse caso aí, provavelmente eu já estou usando a vaselina, também usando a água, olha aí, senti que ficou legal, que ficou próximo, que não dá para ver a montagem de uma massa para outra. Então eu vou passando a ferramenta, a ponta da ferramenta, essa aí é como se fosse um ponteiro mesmo. Então eu vou fazendo o movimento do que seria os pelos, porque eu tentei, nesse caso aí, eu estou meio que copiando a representação que os artistas fizeram para o Sasquatch na escala 1/12, que foi o Marvel Legend. Então, eu analisando a figura, eu percebi, os caras os artistas usam nessa parte do corpo somente algumas ranhuras que representam, que aparentam ser essa direção dos pelos. Então, que foi o que eu tentei fazer aí. E eu achei que ficou bacana. Olha aí, então eu consegui ampliar o dorsal dele. Aí nesse momento eu já estava bem mais contente. Pô, tá bem mais bacana agora. Comparando esse lado com o outro, que provavelmente eu vou dar uma comparada, eu vou perceber que realmente a dorsal já está bem melhor, já está bem mais próximo. E, mais uma vez, repito, a customização é a arte do impossível. A gente tem que conseguir chegar o mais próximo possível. Não quer dizer que vai conseguir totalmente. Nesse caso, como eu não modelei a figura, eu usei como base o Homem-Aranha, eu tinha que chegar o mais próximo possível. O que eu achava que ia ficar legal, o que eu achasse que fosse o mais próximo, o mais provável a conseguir, eu mantive. Então aí, com a parte fina desse lado da ferramenta, desse formão, essa goiva aí,
de modelagem, eu vou colocando essas ranhuras que representam a ideia do movimento do pelo. E essa parte ficou bem bacana, eu gostei muito, eu achei bem legal. E pronto, essa parte tá legal. Veja que eu vou comparar. Veja como o outro lado agora aparece menos. Desci o braço para ver se ficou legal. Dei uma descida no braço aí para ver se ficou bacana, se o movimento não perdeu. Encaixei o tórax dele lá para dar uma olhada como é que ficou. E ó, estou posicionando para a gente ver como melhorou, como ele ficou mais robusto na área da dorsal, que era o que eu precisava. O Homem-Aranha não tinha tanta dorsal. Não para representar essa figura que é uma espécie de pé grande. Então tinha que ficar com a dorsal grande, que é assim que a gente reconhece ele. E aí que foi que eu fiz? Eu voltei para a modelagem e eu vou ver se provavelmente eu vou acelerar o vídeo em algum momento agora, mas eu acho que não sei se eu fui fazer o outro lado. Deixa eu ver se foi o outro lado que eu fui fazer. Aí eu pegando um pouco mais de massa, a mesma quantidade, tentando imaginar a mesma quantidade, sempre a mesma quantidade, junta as duas e aí vamos misturar até deixar num tom homogêneo, que seria um tom cinza. Essa é a ideia. E aí eu estou pronta para começar a modelar. Eu achei que precisava de um pouco mais de massa, peguei um pouco mais, tanto da parte escura quanto da parte clara. Eu fui acrescentando porque a ideia é tentar deixar ela mais cinza possível, mais maleável possível. Um pouco de água para amolecer as partículas da massa e vamos para um pouco mais de modelagem. Provavelmente eu vou para o outro lado. Vou retirar a parte de cima novamente. Vamos para o outro lado. O mesmo processo. Olha lá, veja que o braço está se movimentando tranquilo, sem problema. Eu vou fazer a mesma coisa. Dá uma melhorada ali. Eu vou dar uma acelerada agora porque provavelmente vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então vamos lá. E aí eu dei uma acelerada, fica mais rápido. O outro lado foi a mesma coisa, coloquei massa, não só na lateral, mas um pouco mais na frente e no fundo para ganhar o dorsal, para que ele fique realmente com esse aspecto largo de dorsal, não somente para fora como uma barbatana. A mesma coisa que eu falei do primeiro lado. Então depois de fazer isso, fiz a marcação dos pelos e pronto, terminei essa parte. Eu melhorei o dorsal dele. Aí agora, eu fui pra onde? Eu percebi que tava faltando um pouco de ombro. Eu coloquei lá no lugar, fui dar uma olhada e disse, poxa, ele já tá bem mais próximo, tá ficando bacana, tá mais robusto, que ele tem que ter essa parte de cima mais robusta. E então eu decidi que eu tinha que ter um pouco mais de ombro. Então, tô dando uma olhada, averiguando, vendo se é isso mesmo. E comecei então um processo de deixar o ombro um pouco mais largo. Então, for fazer isso aí, vou dar uma acelerada. Deixa eu ver isso aí, olha lá. Eu tô vendo que o ombro precisa ficar um pouco mais largo, tem que ganhar um pouco mais de volume, mas tem que tomar cuidado com a articulação. Se eu coloco massa desde a ponta superior máxima até embaixo, eu não consigo fazer essa rotação para cima. Então eu tive que tomar muito cuidado com isso, preencher mais dos lados do ombro, e em cima eu sempre afunilando até chegar no zero, manter o que tava de massa aí, porque mais que isso aí não ia dar para eu fazer isso aí, é para levantar o braço. Se eu coloco muita massa, aquela articulação ali entre o peito e o ombro, ela é muito estreita, muito estreita. Então colocar muita massa ali, eu ia perder a possibilidade de realmente movimentar os braços dele para cima. E eu posso fazer isso, que eu consegui manter, que essa era a ideia, tentar manter as articulações. Então, mais uma vez eu misturei a massa, misturei normalmente, a mesma quantidade de massa, né? Sempre a mesma coisa. Você pega a mesma quantidade de massa, tanto da parte branca quanto da parte escura, que um é o catalisador, a outra é a massa propriamente dita.
e você mistura até manter os dois tons homogêneos como um cinza só, um cinza médio. E aí, a partir daí, eu fui acrescentando nessas laterais e fazendo a textura da pelagem. Olha aí. Percebendo que tá legal. Trabalhando sempre, com certeza, eu já estava trabalhando, porque não deu para aparecer, mas estava trabalhando com um pouco de vaselina também. Vaselina e água. E aí, tentando a quantidade melhor, tirei a parte de cima, ficou mais fácil para trabalhar e vamos lá. Esse é o processo. Tem que tomar cuidado com a articulação, como eu falei, não posso subir muito, então eu tenho que ser deste ponto que está para baixo. Então eu já mantive a articulação com o braço para cima, porque eu não vou trabalhar ali, e eu vim acrescentando a massa, passando por cima do que eu já havia feito, tentar deixar de maneira homogênea, preenchendo mais nas laterais, porque se eu colocar somente mais nas laterais, eu consigo deixar ele mais quadrado com ombros largos, que é como é o Sasquatch, porque senão o ombro vai ficar muito estreitinho. Já para a quantidade de dorsal que ele já tem, ó. Tomar cuidado também com o ponto de articulação ali embaixo, onde gira o braço. Isso tudo foi importante. Então eu preenchi realmente bem mais no centro, não que eu não colocasse lá a massa nas laterais. Coloquei sim, claro. Posso manter só uma quantidade excessiva de massa somente no centro do ombro. Precisava tornear esse ombro, mas com cuidado, como eu disse, para não perder as articulações. Então, vou dar uma acelerada. Pronto, aí eu vou preenchendo, preenche, o mesmo esquema, tentando deixar mais fluido. E logo em seguida eu fui fazendo o efeito da pelagem, tentando fazer esse efeito da pelagem, seguindo a direção do ombro, claro, sempre. Mantendo sempre esse movimento aí, que é mais vertical, um pouco de inclinação, para tentar dar essa ideia, né, dos pelos nesta área do corpo aí. Então, a maioria dos traços são bem mais verticais. Eu estou tentando ajustar para não ficar muito alto e ficar proporcional também, um pouco, né? Ficar um pouco homogêneo essa área, para não ficar também uma área muito grande para o lado, para não virar um quadrado. Essa é a verdade. Tentar suspender um pouco o volume na parte alta, mas que não fique tão quadrado, porque eu não posso ir até o final, não posso ir até o limite. Olha como é muito estreito essa junção, essa articulação do ombro para o peito. Então eu tinha que usar lá. Veja que na próxima articulação eu não coloquei massa, para eu conseguir continuar a movimentar o braço, tanto girando ele todo, 360 graus, de cima até embaixo, e também para trás e para frente. Inclinar ele um pouco para frente e para trás, porque essa figura do Homem-Aranha, ela dá essa possibilidade de você ter a movimentação na cintura escapular. Tem a cintura pélvica e a cintura de escápulas. Cintura escapular, essa parte aí em cima. Veja que a outra parte ali ainda não coloquei massa desse lado dele, lado esquerdo dele, ainda não tem massa nessa parte de trás, mas depois eu coloco. E não, na verdade essa parte eu nem coloquei massa, porque ela tá para dentro aqui. Agora eu recordei olhando para isso aí. Na verdade essa massa que tá nas costas é só na parte central. Aí eu vejo como eu já gostei, já ficou mais o ombro um pouco mais cheio, com um pouco mais de volume, dando assim essa sensação de que a figura tem os ombros mais largos. Ombro largo, não, um ombrão. E eu acho legal que o Hulk, a gente compara, tem um Hulk ali do lado, ali atrás do Demolidor, veja que o braço dele é bem grandão, o braço do Hulk. E o Sasquatch, ele, apesar de ter o braço grande também, ele é mais longo, assim, o volume no bíceps, ele é mais longo. A ideia é essa, é que o personagem, ele tem uma estrutura, claro, um mutante, uma estrutura de um herói realmente, uma estrutura bem sólida e robusta. Porém, a diferença dele para o Hulk é que ele é realmente uma espécie de pé grande, um macacão. Essa é a ideia.
Exemplo, ó, a perna dele é um pouco curta nas histórias em quadrinhos, porque ele parece realmente um macaco, lembra muito um macaco. Mas eu não quis encurtar, eu poderia até tentar encurtar um pouco a perna do Homem-Aranha, mas se eu fizesse isso daí, eu ia perder um pouco a altura, eu queria ele grandão. E olha aí como já ficou legal, olha como um ombro tá um pouco mais largo, o outro tá um pouco menos. Então provavelmente um pouco mais de massa, vou misturar um pouco mais de massa. E vamos para o próximo ombro. E aí o mesmo processo, misturar até a massa ficar bem homogênea. Coloquei bem mais na parte do centro do ombro. Não coloquei muito, tomei cuidado para não colocar muito nem em cima nem dos lados. Olha lá, preenchi bastante, coloquei um pouco mais de massa. E logo em seguida fui fazendo esse efeito da pelagem, que eu sei que a pintura ia ajudar muito depois. A pintura ia ajudar totalmente. Então olha aí, depois de feito isso daí, eu coloquei lá novamente, mais um lugar, mais uma vez. Dei uma olhada no dorsal, o dorsal tá ok, os braços não encostam, o braço não dá para encostar. Só se tentar apertar muito para baixo, não dá para encostar. E aí eu vou dar uma olhada para ver como é que ele ficou. Eu coloquei lá no lugar. E com isso eu percebi que estava tudo ok e parti para a cabeça. Bom, minha ideia aqui agora é eu tentar arrumar aqui essa cabeça do Sasquatch, né? Utilizar essa mesma cabeça do Homem-Aranha. Né? Eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Como é a primeira vez que eu faço, né? Eu não tenho ideia de como é que vai ficar realmente. Mas eu vou tentar imaginar aqui o desenho do Sasquatch. Fazer o desenho no lápis mesmo. Eu teria aqui queixo. Boca. O nariz cai em cima. E os olhos já bem próximos, né? Passei aqui. E os olhos. Né? Claro que aqui eu vou tentar preencher com massa, talvez desbastar alguma coisa com a Dremel, mas é isso aí, né? Vamos ver se sai legal. É a primeira vez, tudo aqui está sendo um teste inicial, então eu não sei se vai ficar legal ou não, só estou tentando imaginar que vai ficar legal, né? Então, certezamente não tem. Ó, seria isso aqui. Mais ou menos isso aí. Se eu pego um piloto aqui para fazer no piloto, peraí. Vamos ver agora se no piloto eu represento melhor. Aí eu dei uma acelerada porque só foi essa marcação mesmo do olho, nariz, boca, o zigomático e esse contorno aí, deixei ele prontinho assim. Pronto, seria isso aqui. Tá lindo, né? Mas vamos ver o que acontece na modelagem. Valeu? Então, que essa é a minha caixinha vou chamar ela de caixinha do pó, onde eu corto as figuras, as partes dos bonecos que tem resina, que é plástico, porque isso aí tudo aí, quando você liga a micro retífica, ela joga tudo pra cima, é um pó danado. Já fiz isso, não faço mais. Então eu criei uma estufa, uma mini estufazinha, que eu chamo de caixa do pó, para que eu possa desbastar essas figuras, o que eu quero utilizar, o que eu quero tirar. Então eu tô dando uma desbastada na parte de cima, sempre buscando analisar a imagem da figura. Então, desbastando um pouquinho também na parte dos olhos, do nariz, enfim, boca. Toda essa parte aí eu usei já outro bico da micro retífica. Ele é um pouco menorzinho, mais específico, feito para gravar em madeira, em outras superfícies. E agora, com esse corte, veja aí como ficou.
ficou uma marcação de cabeça, só que sem a volumetria. Tipo, eu marquei ali onde fica o zigomático, o centro do lábio, o olho. Eu tenho mais ou menos de leve o que seria a introdução à modelagem desse corpo aí. Desse rosto. Então, essas referências são importantes. Eu encontrei do Marvel Legend, provavelmente o /12. E a partir dessas figuras aí, eu vou trabalhar a modelagem do rosto. Que a modelagem é o mesmo esquema da mistura de massas, um pouco de vaselina e água. E vamos lá, mistura massa, mesmo processo. Mistura massa, deixa a massa homogênea e vai preenchendo por partes. Ó. Veja que eu coloco primeiro aí nessa parte do zigomático, ao redor da cavidade orbitária. Olha, tentando ajustar ó, a linha do maxilar, ou do zigomático. Olha aí a parte da sobrancelha também. E nessa parte aí eu vou tentando dar um enchimento no nariz, a marcação dessa aba nasal aí. Sempre tentando amolecer a massa com a resina. Veja que eu vou usando os outros materiais também. Os dois materiais, vou usando tanto a forminha que ela é curva, que ela é lisinha, tanto a que tem pontinha, para ir modelando aos poucos. Eu vou alisando e tentando preencher ou afundar mais. Vou alisando. Esse pincel é um pincel específico, é um pincel vendido para pintura aquarela. Ele é um pincel com água, ele umedece o pigmento. Então ele tem um recipiente, você coloca um pouco de água nele e ele vai passando essa água através das cerdas do pincel. Então eu aproveito ele para ir amolecendo um pouco também a massa. E aí eu vou lá, ó, com cuidado. Eu acelerei essa parte do vídeo, mas só para não ficar muito longo mesmo, mas acho que dá pra gente perceber. Que é colocando a massa, percebendo onde tem que acrescentar, mas sempre olhando a imagem. E aí eu vou com cuidado, agora eu dei uma parada, eu desacelerei o vídeo pra gente ver um pouquinho mais esse processo. Olha, a minha mão tá, além de estar molhada, também está com vaselina, porque facilita esse alisamento da massa, passar essa massa na superfície. Se ela for seca, é difícil a aderência dela. Então, normalmente se utiliza água. Porém, essa dica eu dou a vocês, compram a vaselina aí. Dá até para encontrar, não sei se em casa de material de construção vai ter, mas se você tiver alguma loja aí de suplementos de tatuagem, você vai encontrar um pote de vaselina. Qualquer vaselina serve. Essa aí provavelmente é a Tattoo Jelly, que foi a que eu tinha na mão, mas tanto faz, qualquer uma irá funcionar. E aí eu vou marcando a área do cabelo. Não sei se eu iria acrescentar mais o efeito do pelo por cima, porém eu já vou deixando a marcação na direção, pensando justamente que se a modelagem terminar assim, porque, galera, é o seguinte, depois que você modela, que ficou pronto, apesar da massa ser uma massa cinza, você não pode pintar diretamente a figura em cima do Durepox, dessa massa. O interessante é você passar uma camada de tinta prime, você vai para uma área aberta, tenta deixar uma distância da figura para o spray, compra um spray prime, qualquer marca pode funcionar. Eu aconselho até você, uma dica que eu dou, isso eu aprendi com a galera do grafite aqui na cidade, que eu já fiz alguns grafites em parede. A dica é você tirar o máximo de ar que puder, para que o jato de ar não saia com respingo de tinta grosso. Então, quando você for abrir, antes de utilizar uma garrafa de spray, eu deveria falar isso mais pra frente, mas já vou dar essa dica aqui, pra quem tá vendo, já vai saber. Você virar o spray de ponta cabeça e apertar ele no chão. Tem spray até que talvez não funcione, porque a válvula é diferenciada, mas na maioria das vezes funciona assim. Você vira ele ao contrário e pressiona por pelo menos 4 ou 5 minutos. Ele começa saindo um pouco de tinta, logo ele para. Se ele não parar, você não continua, não prossegue. Mas você vai ver que você aperta, ele sai um jato e para. Ele só sai ar. Deixa esse ar sair
a lata vai ficar gelada e suada. Isso vai fazer com que uma quantidade excessiva de ar que tem na lata vai sair e fica mais a tinta. Ela evapora com mais fluidez, ela sai de maneira mais seca, não sai respingando. Então, você vai para uma área mais aberta, passa o spray prime e depois vem com a tinta. Então, quando você faz isso, por que eu não amoleci toda... Se vocês vão ver, naquela parte que eu estava modelando a pelagem dos braços, das pernas, do centro do corpo, vocês vão ver que aquelas tripinhas que eu estava fazendo, o efeito do pelo, elas ficavam com digitais. Exemplo, olha o queixo tem uma marca digital. Mesmo que eu não amoleça totalmente, eu consigo entender que quando eu passar o prime, ele já vai ter uma camada por cima dessa região, então já vai meio que cobrir um pouco, não totalmente, viu? Não totalmente. Então, o bom é você tentar alisar o máximo que puder, mas se não der também, não se preocupe tanto. Primeiro que ele é uma criatura, ele não tem uma forma anatômica humana. Ele é uma criatura, pode ter essa textura no pelo, não tem problema nenhum. Mas se você não conseguir alisar totalmente, lembre-se, você vai passar uma camada de prime e depois você vem com outras tintas. Então, provavelmente, essas digitais que estão ficando na modelagem, ela não vai permanecer. Mas, o que puder alisar, faz isso. Então, eu usando esse pincel com o recipiente de água, é um pincel específico para aquarela, eu vou tentando alisar e acertar com a peça reta, essa ponta de coiva aí para modelagem com ponta, né, como se fosse uma lança, ela me dá essa possibilidade de tentar alisar em áreas mais profundas, tipo esse cantinho de boca, provavelmente vou usar no detalhe do olho, mas olha aí, o nariz. Então eu estou começando a perceber o formato do rosto que eu tenho como modelo na minha frente ali no tablet. Essa referência é muito importante, né? Então eu tenho ângulos ali, eu tentei encontrar ângulos de lateral, perfil, frontal, isso ajuda muito na modelagem. Então veja aí, ó, sem pressa, tentando representar esse aprofundamento aí, ó, dessa área da boca, essa área superior aí da boca aí, entre o nariz e o lábio, essa fenda aí. São essas características, são detalhes que a gente consegue perceber e aos poucos, se a gente consegue chegar próximo disso aí, traz os traços do personagem e aí é bacana, porque a pintura vai ajudar, não é somente a modelagem, mas a pintura também ela é importante. Mas enfim, então, vocês estão vendo aí, eu estou tentando ajustar. Essa parte é uma parte bem principal. Perceba que quando eu fiz o desenho ele não tem uma expressão de volumetria tão grande, porque é só uma linha em cima do formato da cabeça do Homem-Aranha, que é o que tinha. Então eu fiz a linha com lápis, achei que estava pouco, para perceber, coloquei um pouco aí trabalhei com o piloto, com uma caneta pincel, marquei melhor as áreas, com a micro retífica eu cavei o que eu achei que ia ficar um pouco mais profundo, mas mesmo assim eu já imaginava que iria utilizar massa para passar por cima, mas o desenho é importante só para me dar uma base do que é que eu vou fazer, as áreas que eu vou trabalhar, as áreas que eu vou colocar, que eu vou tirar massa. Então aquilo ajuda você entender o formato. Não quer dizer que aquilo ali já iria ser o formato, mas se eu com somente o desbastar com a micro retífica eu conseguisse alcançar alguns efeitos, eu já poderia manter. Exemplo, no olho ali eu mantive até então, mas depois eu vou vir com a massa na parte da pálpebra do olho e tudo mais. Mas aí eu vou alisando, o pincel ele ajuda a fazer isso, tirar um pouco essa marcação da digital. Mais uma vez, eu repito, não é uma obrigação ter que sair toda essa marcação de digital. Não é uma obrigação, porque é uma peça, ele não não tem um formato humano, né? Ele é um bicho peludo. Então, essa digital, e ela vai se perder com a pintura, como eu disse mais uma vez. Então, eu estou aumentando um pouco mais essa área da sobrancelha, da testa, essa área bem mais maciça que ele tem, em cima dos olhos, ela é bem robusta, parece o Hulk, lembra um pouco a anatomia do Hulk. Veja que eu vou tentando marcar mais uma vez ali
a direção dos pelos. Perceba que tem uma marca ali. Eu tento homogeneizar, deixar mais fluido o acréscimo de massa. Essas marcações não são interessantes, então provavelmente eu vou alisando aí, eu vou acertando para que eu consiga unificar esse detalhe. Eu não quero ver, eu tento tirar essa ideia de uma massa por cima da outra, tentando amolecer com a vaselina, com a água, para unificar esses pedaços, não ficar a sobreposição tão marcada, né? Essa sobreposição tão marcada não é interessante. Eu vou acrescentando massa, acrescentando, fechando essa área da testa dele aí. Já tem um pouco de massa ali misturado. Olha aí a parte também da pelagem do queixo dele. Tipo, na verdade eu não estou fazendo o que seria o efeito do pelo da barba nesse maxilar dele aí. Mas estou deixando já como se fosse um volume, uma área de volume, para que quando eu coloque o efeito do pelo, não tenha que utilizar tanto a massinha como se fosse aquelas tripinhas, os macarrõezinhos, aquelas cilindrinhos esticados que a gente faz, né? Girando o dedo indicador e o polegar, que praticamente foi o que eu fiz nessa figura toda aí. Haja frepinha de pelo para encher ele. Mas aí eu tô só enchendo, né, mesmo, colocando mais massa no canto do rosto para chegar no volume. Olhando a imagem ali, você vê que tem um volume nessa área do pelo. Não é só colocar o pelo e pronto. Então eu estou criando um volume nessa área aí, tentando criar um volume para que ele fique realmente próximo ao que eu estou vendo ali. Que é isso, né, galera? Como eu não sou um profissional nessa área, não me considero, eu tento me esforçar para o que eu vejo, eu conseguir chegar próximo. A ideia é chegar próximo, né? Talvez eu não tenha todas as ferramentas necessárias, talvez eu não tenha todo o estudo necessário de modelagem, de pintura, enfim. Mas com o que eu tenho de experiência, eu fui tentando reproduzir. E aí, olha lá, marcação, tentando dessa primeira linha, essa primeira leva de marcação do que seriam os pelos nessa área do rosto aí, né? Sempre olhando a imagem. Olha, veja que a própria ferramenta, ela tá com um pouco de água, de líquido, tá vendo? Eu coloco ela, eu molho ela um pouquinho para que ela consiga deixar essa massa mais maleável. Essa é a ideia. A água ela favorece isso. Olha, eu tentando juntar o que eu havia colocado de massa antes no canto da boca, o zigomático ali, com essa segunda parte que eu coloquei. Isso pode acontecer, a massinha saindo um pouquinho, mas eu vou lá, ajusto, não tem problema. Isso realmente é um trabalho de paciência. Você não faz isso rápido. Isso aqui realmente, você tem que querer fazer isso aqui, você tem que se dedicar. A dedicação não é uma coisa que você faz rápido. Esse processo que eu estou mostrando a vocês foi feito em dias. Eu pegando na figura. Não quer dizer também que eu fico o dia inteiro, até porque eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro fazendo isso daí. Mas sempre que dava à noite eu pegava 30 minutos, 40, uma hora. E aos poucos você consegue finalizando, né? Você faz um pouco e sempre é melhor do que nada. Então, olha aí, coloco a massa, tentando dar esse volume aí, essa quantidade de cabelo que vai ter em cima, de pelo, vai ter em cima da cabeça. Já dei uma desbastada, porque a cabeça do Homem-Aranha estava bem longa, né? E a proporção da figura também, já que o Homem-Aranha, ele é uma figura na escala 1/4, de 18 polegadas, 45 centímetros. O Sasquatch, ele é uma figura meio humanoide. Apesar de estar naquele tamanho, a cabeça não poderia ser tão grande, tão longa como aquela, uma testa enorme. Mas vamos lá, ó. Tentando alisar com a ferramenta também aí, ó. Essa aqui lembra uma seta, uma lança. É uma seta, uma flecha, uma lança, mas não é uma lança. Eu vou aí, ó, tentando representar a direção dos pelos, olhando lá a imagem. Sempre que eu tô olhando a imagem contrária, né? Isso é preguiça, porque eu repeti essa imagem dos dois lados. Aí, pronto, coloquei na imagem. Estou me corrigindo.
Vamos lá, ó. Percebam ali, eu estou usando como base esse Sasquatch da Legend, né? Provavelmente um /12. Legend, todas as figuras Legend tem essa escala 1/12. Tem a Marvel Select, que é a escala 1/10, e os Icons, que são 1/6. Então, nessa escala realmente eu não vi, na escala 1/6 eu não vi nenhum, e talvez esse seja o pioneiro aí nessa customização do Sasquatch 1/6. Talvez, não sei, não tenho certeza. Mas, enfim, olha aí, o detalhe da pelagem, colocando o que seria o pelo aí do lado, a direção do pelo, pelo menos a direção do pelo aí do lado aí. Tentando ajustar com essa outra ferramenta que ela tem uma área mais lisa, tentando juntar os pedaços de massa, né, para não ficar a marcação, ainda mais nessa área do rosto aí. Mas percebam também que mesmo que fique um pouquinho, pode acontecer de ficar uma marca, talvez, mas olha, quanto mais você passa, mais você alisa, mais você consegue ajustar essa separação. E isso é interessante. Mas mesmo assim, olha lá, eu marcando com cuidado, tentando deixar essas linhas de pelo, olha aí, a direção do pelo também vai mudando, eu colocando para baixo, para o lado. E isso são detalhes que eu vou tentando absorver olhando a foto, a imagem do Sasquatch ali na escala menor. Tá, só dando mais uma alisada, o pincel com água para dar mais uma alisada e ajustar o formato do queixo. Percebam que é muito de observação mesmo, é observação. A gente vai olhando e vai ajustando, vai olhando e vai ajustando. Tudo realmente um trabalho de paciência. Isso aí é paciência, não tem jeito. E olha aí, a digital sempre vai ficando, tem jeito, vai ficando digital, porém aí, o pincel ele ajuda para isso aí. O pincel você consegue tirar essa digital, né? Essa expressão da digital. E alguns pontos realmente é importante não ter. Mas a tinta vai ajudar, como disse a vocês. No final vocês vão ver o acabamento. A tinta realmente ela encobre uma boa parte disso daí. Uma boa parte aí disso não fica visível. Só se a gente chegar bem próximo, se a gente quiser procurar isso daí, mas é um pouco difícil de encontrar. Realmente a quantidade de tinta que utilizamos, ela acaba cobrindo tudo. Isso daí. Aí eu dei uma aceleradazinha e voltei a marcar essa área dos pelos da cabeça em cima, para tentar deixar mais próximo. Aí já é um outro momento. Já tinha secado um outro dia, a primeira massa secou, você vê que ela está mais cinza, e aí eu fui acrescentando que eu achava que teria que ter mais enxerto no canto do lábio, para acertar aqueles cantinhos ali, aquelas falhas, o zigomático. Perceba que essa chamada maçã do rosto, eu acrescentei um pouco mais de massa de um lado, eu achei que estava pouco. Olhar em todos os ângulos é importante. Pronto, a parte da sobrancelha eu achei também que ficou pouco, mesmo depois de ter acrescentado mais de uma vez, então eu acrescentei mais. Isso tudo é importante, é a arte de observar, sentir a necessidade de acrescentar. Então você percebe que no tridimensional não está funcionando, olhando em todos os ângulos, então coloquei mais massa e consegui ajustar essa parte da sobrancelha também, deu uma melhorada. E aí eu vou para a parte dos olhos. Essa parte dos olhos aí, eu dei uma parada, achei melhor mostrar com mais calma. Então vamos lá, eu coloquei uma quantidade de massa que preenchesse basicamente essa cavidade orbitária e essa área do olho. Por quê? Porque a ideia é criar a pálpebra e a marcação do olho. Então eu coloquei uma quantidade de massa realmente que cobrisse toda aquela área do formato dos olhos. E aí o que eu ia fazer? Aprofundar na parte do olho realmente. Então usei mais uma vez a ponta dessa ferramenta que parece uma lança, e eu consegui ajustar com cuidado, ó, sem tirar. Isso aí é um pouco chato, mas
é preciso ter cuidado, molhar um pouquinho, sempre molhando um pouco, passando um pouco de água e vaselina até na ponta da lança, né, dessa ferramenta. E aí eu consigo tentar trazer essa marcação do olho, do formato das duas pálpebras, tanto a superior quanto a inferior. E a ideia é que eu consiga, de alguma maneira, retirar essa área, olha aí, porque essa área ela é mais profunda, é a marcação dos olhos. Então a minha intenção é conseguir fazer para retirar essa área e sem danificar a pálpebra inferior e a superior. Então eu vou com cuidado, com água, eu vou amolecendo bem a massa, com cuidado aí, vou tentando tirar, com cuidado aí, ó, achatar um pouquinho mais. Aí nesse caso aí, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, poxa, se eu arrancar, eu vou querer depois criar o formato do olho. Então o que eu fiz? Eu aprofundei a massa que eu supostamente iria tirar, não precisei tirar, olha aí. Aprofundei ela um pouquinho, tô tentando ajustar a parte de baixo. Olha aí, ajustando. Ajustei ela, tentando tirar um excesso, só eu tô tirando um excesso, porque não precisava ter tanta massa para essa pálpebra inferior, essa área do olho inferior, né? Então fui tirando o máximo que eu pude de massa. Perceba que a massa cinza mais clara é a mais nova e a figura já está com uma massa que já está endurecida de um dia que eu trabalhei anterior. Olha aí, ó. Eu desbastei um pouco a quantidade de massa, não tinha necessidade de ter tanta massa, tirei e com essa ferramenta mais lisa, arredondada, eu fui ajustando a massa à musculatura do rosto. A ideia é essa, tentar deixar fluido. O pincel, dá uma amolecida, ajuda bastante, olha aí, ó. Esse pincel é muito bom, você segura ele, você dá uma pressionada no corpo dele, então ele projeta um pouco do líquido para baixo. Então eu vou conseguindo amolecer a massa e deixar ela lisinha, bem ajustada à massa inferior. Então vamos lá, mais uma vez, pego a ferramenta de ponta, essa que parece uma lancinha, e aí eu vou lá tentando ajustar, deixar essa cavidade, o formato do olho, realmente ele mais para dentro. Tento deixar uma pálpebra bem sutil, na parte de cima e de baixo, e no meio, essa marcação dos olhos. Então é isso. O globo ocular, né? Percebemos que há uma diferença entre o volume do globo ocular, que fica mais embaixo, e ao redor as pálpebras. Aí usando agora o formato achatado, né? Essa ponta de formato achatado, meio que arredondado e achatado, liso, para tentar criar essa curva da pálpebra. Mas é isso, assim, tipo, a possibilidade do efeito tridimensional de que há um espaço mais abaixo e um mais acima já resolve essa problemática. Então eu meio que mantive assim, se eu não me engano, acho que eu mantive assim o formato. Acrescentei mais um pouco, aí eu estou acrescentando um pouco de massa nas laterais também, para poder deixar homogêneo essa junção entre as pálpebras e o formato do rosto. Olha, eu colocando mais um pouquinho de massa, dando uma alisada, sempre usando o pincel com essa água, para hidratar essa massa e deixar ela mais suave, para que essa passagem fique bem sutil também. E pena que o foco não ficou no desenho, né? na modelagem. Aí pronto, voltou o foco. Mas é isso. Tentei dar um ajuste aí nessa parte. É que eu dou uma acelerada para continuar mais rápido. Eu vou colocar um pouco de massa na lateral do rosto para fazer essa pelagem aí da mandíbula, da bochecha dele aí. E aí você vê essas frepinhas de massa. Eu fiz um pouquinho menor, deu até uma parada pra gente enxergar melhor aí, ó, como é que foi ficando.
E eu fui preenchendo. Isso aí eu tive que ir fazendo. Tudo bem experimental, né? Fui fazendo essas linguetinhas, essas frepinhas, essas tripinhas aí, que eu chamei mais estreitinhas. E fui preenchendo. E aí vai. Colocando um pouquinho mais de massa, onde eu achei que precisava, no olho, para criar a ideia da cavidade orbitária. Aí eu decidi colocar no meio. Porque é como eu disse, né? É um experimento. Era a primeira vez que eu iria fazer uma modelagem do rosto do personagem. Normalmente eu utilizo já uma figura pronta da Marvel Icons. E com a figura pronta eu só tiro, desbaixo ou acrescento alguma coisinha a mais que eu vá precisar. Nesse caso aqui, eu realmente eu modelei do zero praticamente, né? Peguei a cabeça do Homem-Aranha que é lisa e fui fazendo. Então, percebam que eu estava sentindo a necessidade ali de ter aquele volume do globo ocular dentro dessa área do que seriam as pálpebras. Então aí eu fui tentando ajustar, fiz umas linhas ali de expressões, como se fosse uma marcação ali de pálpebra mesmo, ou cílios. Tentei dar uma alisada ali na frente, onde colocar onde eu coloquei a massa, né? Essa parte mais na frente, junto com a musculatura da face, do zigomático. E é isso aí, ó. Afundei, eu não gostei, você vê que é o experimento, eu não gostei, afundei novamente, deixei o espaço mais fundo, fui lá tentando acertar o desenho do rosto, mais uma vez, olha aí. Realmente é tentativa e erro, às vezes acerto, mas praticamente tentativa e muito erro. Mas, assim, eu gostei no final, realmente o resultado eu achei bacana. Nunca havia feito um Sasquatch nessa escala 1/6, eu gostei muito do resultado. Então, foi até bom eu ter filmado tanto, porque serve como uma referência para que a gente possa usar em outras customizações. Vocês, até eu mesmo, para ver como foi o processo. Mas aí, ó, tentando ajustar um pouquinho em cima, tentando dar uma melhorada nesse espaço, sempre usando o recurso da água para amolecer o Durepox. E aí vocês percebem que quando ele endurece, ele fica mais escuro. Então dá para você trabalhar exatamente em cima da área que você está colocando nova, você sabe onde é que está maleável, que é suscetível à modelagem. Então, o pincel mais uma vez, diluindo um pouquinho a área, deixando ela um pouco mais maleável, mais fácil de manusear. Essa lateral eu estava gostando, já estava ficando bem legal, mas mesmo assim eu coloquei um pouco mais de massa ali nessa parte do rosto aí do zigomático em cima. Aí eu vou colocar mais massa, fazendo esses enroladinhos. Fui pro outro lado, provavelmente fui fazer a outra, olho, fui pro olho do outro lado. Essas pálpebras e olho, né, que eu não deixei no formato do boneco que estava, né, lá, a estrutura do boneco. Eu usei somente como base. Então fui lá, coloquei o enxerto, que seria exatamente o volume dessas duas pálpebras e o olho, e me foquei, na verdade, em modelar a estrutura do olho aí, ó. A massa para facilitar, o pincel para facilitar a massa, deixar ela mais maleável. E aí vai, ó. A pinça com formato arredondado para ir alisando ela, puxando um pouco mais para o lado. Uso a mão também às vezes. Como a outra parte da massa cinza já está rígida, já está firme, não tem problema eu passar o dedo nela. Ela não vai criar a marca digitais. Apesar de já ter antiga ali, eu tô vendo até a marcação de digitais aí. Mas é como eu disse, na pintura isso tudo acaba meio que se resolvendo, porque você joga uma camada de prime, depois você pode jogar... E nesse caso aí eu usei pelo menos umas 3 latas de spray de cores diferentes.
Aí pronto, aí eu tô mostrando o que eu fiz para poder manter a articulação do pescoço e da cabeça. Eu coloquei novamente os plásticos da vasilha, né? Eu parafusei mesmo para ficar travado. E a partir daí eu trabalhei a modelagem do, do cabelo. Coloquei um enxerto de massa e fiz o que seria o pelo para ir por cima. E eu mantive essa ideia do trapézio dele grandão, desse formato meio de macacão, né? O trapézio grande. E foi assim que eu consegui resolver esse processo. Bom, galera, então, ó, eu acabei de modelar ele, né? Tem pouco tempo que eu terminei de modelar ele. Então aí a ideia agora é a seguinte, antes de pintar, eu quero mostrar o que eu consegui deixar de articulação nele. Eu tentei manter o máximo de articulação nele, então eu vou tentar mostrar. Esse aqui era aquele Homem-Aranha grandão, né, da Toy Biz, do filme Homem-Aranha. Então eu vou mostrar a vocês aqui, tentar mostrar um pouco todas as articulações de maneira rápida. A primeira, mais importante, que eu quero mostrar é essa daqui, ó. Ele já estava quebrado, né? Ele estava com essa área daqui, essa articulação quebrada de muito tempo. Eu usava ele como modelo de desenho, né? Ele é todo articulado. Então eu vou mostrar o que foi que eu fiz para que ele pudesse ter toda a movimentação ainda. Que é o seguinte. Veja que aqui ó, tem um furo aqui no centro. Eu trabalhei com 4 furos. Ó. Tenho esse segundo, tenho esse terceiro. No caso, esse primeiro mais baixo. Tá? Tem esse segundo, o terceiro e tem um outro furo que é o último aqui. Se eu quiser colocar ele envergado para trás. Né? Então eu tenho 4 furos aqui. E eu consigo trabalhar essa articulação, mesmo que não de original de fábrica, mas eu consigo deixar ele com todos os movimentos. Aí você vê, eu posso deixar ele com o corpo mais para trás, né, como se estivesse com o corpo mais voltado para cima. E posso manter os outros também, que só é eu voltar. Tem todos os furos, tem um centro mesmo, né? Ele bem parado no centro. Tenho ele um pouco mais para frente. É esse. E tem um pra frentão. Tem um aqui que tá bem pra frentão mesmo. Se eu quiser botar ele bem envergado para baixo, eu vou trabalhar com ele. Deixa eu botar um plano. Eu trabalho com ele. Esse aqui, aí, esse aqui todo envergado para baixo. Numa ocasião em que eu queira manipular as articulações, né? Eu tenho todas as articulações. É isso? Pronto, esse é o primeiro que eu queria mostrar. Tentar deixar ele mais normal aqui no terceiro, segundo, terceiro. Pronto. Terceiro aqui é o melhor para esse terceiro furo. Ele fica mais vertical. Bom, então, essa articulação está funcionando, a cintura também está funcionando. Cabeça, eu consegui manter o pescoço, né? Consegui manter a articulação no pescoço. Então, ele tem esquerda, direita com a cabeça, para baixo e para cima. Ele só não levanta do pescoço e a cabeça para cima, que essa articulação também tinha, Homem-Aranha, mas essa não deu para manter, mas mantive o pescoço. E o pescoço eu mantive. Ele tem aquela rotação para a lateral do pescoço, né? Vai um pouquinho para o lado, então eu consigo fazer esse movimento de olhar para o lado, olhar para baixo. Eu achei que ficou bacana isso daí. O dorsal aqui, ó, eu continuo com o movimento do dorsal do Homem-Aranha, dos dois lados, né? De esticar o braço para fora, esticar para dentro. Bom, a articulação do ombro completa, né? Gira total, 360 total. Consigo levantar o braço. Coloquei um pouco de massa para o ombro porque eu queria enlarguecer o ombro dele, mas consegui manter como um macaco, né? Que essa é a ideia dele, né? Que ele é um pé grande. Então eu consegui manter do outro lado a mesma coisa. Ele tem um pouco de articulação, ele não precisa levantar tanto, mas tem. E tem o giro 360 graus. Né? Tem 360 graus. Aqui, do ombro para o bíceps também consegui manter essa articulação. Apesar de aumentar o dorsal dele aqui, consegui manter essa articulação, beleza. A articulação do antebraço total articulação, né? As duas dobras, né? A de cima do bíceps e a de baixo, ó, total. Do outro lado a mesma coisa. Na mão também, eu trabalhei com um aramezinho para prender a mão dele. Eu tenho articulação na mão dele, também aqui nas duas mãos. Um pouco de articulação, mas tem articulação. Fica aqui, meu querido. Pronto. Pernas.
Mesma coisa, ó. Trabalhando, deixa eu tentar deixar ele fica aqui certinho, meu queridinho. Tem aqui rotação da perna. Deixa eu levantar para ficar mais fácil. Essa rotação eu não perdi ela. Do joelho também eu não perdi. Nem a de cima nem a de baixo. Né? Outro lado a mesma coisa. Consegui manter a rotação da perna. Joelho também consegui manter. Tanto em cima quanto embaixo. A articulação de baixo também está funcionando normal, ok. E a rotação dos pés, que eu acho que ficou bem interessante, porque eu consegui manter essa rotação, a rotação normal do pé, tá? Também. E essas duas articulações também fiz questão de tentar manter ela, né? Que é essa do centro do pé e dos dedos. Então estão individuais. Eu consegui manter essa né? Foi meio que proposital tentar manter, já que o Homem-Aranha tinha esses dois pontos. Então tá aí. Esse é um videozinho só para mostrar tudo que eu consegui manter de articulação, que foram todas, apesar de ele estar com esse quebrado desde o início, né? Ele está com esse defeito, né? Quer dizer, um problema, mas eu acho que ficou legal. Proporcionalmente, junto com as figuras, eu achei que ele tá bem bacana, né? Eu coloco todos juntos, tanto o Hulk, que ele é um pouco maior, o Hulk tem... Deixa eu pegar aqui, o Hulk tá com escala 1/6, né? O Hulk tá com 0, 1, 2, 1, 2, não, aqui. 0, 1, 2, tá normal, só perdeu a pontinha. Eu uso o outro lado, vamos lá. Tem um outro lado aqui. Não vai adiantar. É isso mesmo, vamos lá. Ele aqui tá com... O Hulk tem mais ou menos 37, 38 centímetros. Né? Meu Demolidor aqui, que seria uma figura mais normal dessa série, tá com 29 centímetros, quase 30, 29,5. E o Sasquatch, que seria uma figura 1/4, 45 centímetros, ele está realmente com 45, não, 44 centímetros. Né? Eu arranquei o topo da cabeça dele, não sei se vocês lembram, eu arranquei o topo da cabeça, né? Então é isso aí, ó. Vamos para a pintura. Então, galera, essa parte da pintura aqui aconteceu um pequeno detalhe, foi que eu não consegui registrar as duas primeiras etapas, que foi o Prime, eu pintar ele todo com Prime. Eu acabei até explicando um pouco antes no vídeo, mas eu vou repetir aqui como é que eu faço o processo. Eu dou a camada de Prime nele, às vezes eu dou 1 ou 2 camadas. Como uma figura articulada, eu tenho que dar uma camada primeiro nele todo com um posicionamento, e depois eu mudo, eu articulo para pegar as dobras que não deu na primeira leva de tinta. Detalhe é que quando eu vou usar eu uso uma lata de spray Prime, qualquer uma marca funciona, não tem problema, mas algumas marcas às vezes vêm com muito ar, e isso faz com que a tinta fique meio que borrifando o líquido de uma maneira muito errada, sabe? Vem muita bolha de ar junto com a tinta, e muito líquido. Ela tem que vir pulverizada. Então eu aprendi uma técnica com a galera do grafite aqui de Salvador, que é o seguinte: você vira antes de usar a lata, antes de você começar a usar a lata, você vai tirar a tampa dela, colocar o pito, virar ela ao contrário, e você pressiona e mantém por 5 minutos. Quando você pressiona, tem lata que vai largar um jato, um pequeno jato, e ele para, e aí só sai o ar. Você mantém por 5 minutos. Porém, se você segurar a lata, ela invertida, e sair e ficar saindo tinta sem parar, você para, porque você não consegue, ela não tem essa possibilidade. Tem lata que não dá essa possibilidade. Não sei se ela não tem um canudo dentro, não sei. Sei que tem algumas marcas de latas que elas não deixam fazer isso. Mas enfim, uma vez tirando esse ar, você vai pulverizar, né? Apertar o pito, sacudir bem, vai misturar. Vai apertar esse pito
vai borrifar o prime na figura a uma distância de mais ou menos uns 15 ou 15, 20 centímetros. Vai borrifar ele todo, sentiu a necessidade de borrifar uma ou duas demãos, tá beleza. Feito isso, você vai articular toda a área da figura, tudo que tem de articulação, para que o prime também ele penetre nas áreas que você não passou na primeira leva. Feito isso daí, você percebeu que passou o prime nele todo. Nesse caso do Sasquatch foi o que eu fiz. Eu peguei um spray mais amarelado, na verdade eu usei um spray amarelo e um laranja. Eu trabalhei com um amarelo mais fechado, não foi um amarelo tão claro. Um amarelão mesmo, mas eu gostei dele, foi um efeito bom de amarelo. Então eu trabalhei o amarelo primeiramente, depois eu vim com laranja. Eu iria usar 3 sprays, só que eu desisti. Eu usei duas cores com spray, foi o amarelo e o laranja. Percebam que na perna aí tem essa diferença, essa nuance. Na verdade foi o contrário. Eu usei o laranja, eu disse, ó, como ele era laranjão, eu joguei o laranja nele primeiro, foi isso mesmo, eu fiz o laranja, claro que depois o prime. Depois eu vim com o amarelo foi só para dar esses detalhes, esse degradê. Aí depois disso daí é que começa esse vídeo, que é quando eu chego aqui na mesa e eu vou pegar lá, veja que eu estou misturando a tinta, eu não estou usando só, o vermelho todo foi no pincel, pronto, o vermelho todo dele foi no pincel. Só que percebam que eu não usei o vermelho puro. Por que eu não usei o vermelho puro? Isso é tinta acrílica para fazer fala que é tinta acrílica para modelismo, não, é para artesanato. Tinta acrílica para artesanato e PVA também, tem tinta PVA. Uso das duas, não tem problema, as duas funcionam. Não precisa ser com brilho, se quiser, não precisa ser com brilho. Mas pode ser com brilho também, se sentir a necessidade de utilizar uma tinta com brilho, você pode pegar. E aí o que eu fiz? Ó? Eu fui usando o vermelho, porém misturando com um pouco de marrom. Por quê? Porque eu quebrei a intensidade do vermelho com o marrom. Eu fecho um pouquinho mais ele e com isso eu consigo dar essa nuance de pelagem, né, meio avermelhada e com degradê, com volumetria. Então perceba que tem uma quantidade de tinta vermelha, é simplesmente isso. Eu peguei o vermelho e o marrom e trabalhei esse degradê. Trabalhei esse degradê nele e fiz isso por todas as áreas da figura. Vou dar uma acelerada e aí eu continuo o processo, que é usar o vermelho misturado com um pouco do marrom. Só que assim, galera, não é o tempo inteiro vermelho e marrom. Em alguns momentos o vermelho ele fica mais vermelho com menos marrom. Por isso que eu coloquei as tintas próximas, mas não quer dizer que eu misturei totalmente o tempo inteiro. Perceba que tem uma área ali nessa paletinha minha aí, que ela tá mais vermelha e tem uma área que tá um pouco mais escura, justamente para poder eu sentir a necessidade. Onde eu sentia a necessidade de deixar mais escuro, eu ia. Quando sentia a necessidade de deixar um pouco mais claro, eu deixava mais claro. Agora eu vou dar uma parada, vou manter o time mais tranquilo aí para você ver. Ó, peguei uma quantidade de tinta, deixo a quantidade de tinta vermelha pegando ele da tampa, colocando no cantinho ali, porque eu preciso também da cor pura, senão eu não consigo o efeito do degradê. Só vou conseguir esse degradê se eu tiver os dois tons próximos, e aí eu vou sentindo a necessidade. Em algum momento eu sinto a necessidade de trabalhar com o vermelho mais intenso, sem precisar escurecer, e em algum momento eu preciso escurecer ele. Olha aí, eu estou tentando tirar o excesso do pincel, da ponta do pincel, e aí foi, eu só quero a tinta na cerda. E aí eu vou lá, pego o vermelho, mais vermelho, provavelmente aí tem mais vermelho, perceba, tem mais vermelho. Agora que eu estou pintando essa área da cintura, né, essa pelagem que cobre a virilha do Sasquatch. Eu estou indo com vermelho e isso vai me dar uma sensação muito boa do degradê que eu preciso. Porque ele tem esses tons, esses pelos em tons quentes, mas eu não posso pintar tudo de vermelho. Veja o degradê no corpo dele já com spray. Eu trabalhei o laranja primeiramente o laranja, eu falei no início logo da parte da pintura, disse que eu usei o amarelo, né? Não foi. Me atrapalhei, me perdoe.
Primeiro eu fiz o tom mais escuro, que foi... Por que eu usei o tom mais escuro, que seria o laranja? Eu tinha o laranja, tinha o amarelo. O vermelho eu não usei em spray, o vermelho foi todo no pincel. Por que eu usei o laranja? Porque o laranja é a cor que mais preenche a figura, que iria ter a predominância de tons dele, no caso marrom ou laranja ou amarelo, a predominância era do laranja. Então eu trabalhei o laranja nele praticamente todo e depois eu vim com o amarelo borrifando só nas áreas que eu queria, as áreas mais centrais, que seria tipo assim, o extremo do corpo, tipo, você tem a coxa é toda laranja, mas nessa parte do quadríceps frontal aí da perna, essa parte da frente da perna, quadríceps, ele tem uma área mais amarelada, joelho, quadríceps, na barriga a mesma coisa, ele é todo porque eu li, olha a figura lá atrás no tablet, dá pra ver a imagem, então você percebe que a figura tem esse degradê. E aí eu vou lá, ó, vermelho, vou tentar dar esse degradê final, essa parte final, né? Então eu tenho esses 3 tons que prevalecem na representação da sensação de cores quentes, que seria amarelo, laranja e vermelho. Só que o vermelho nesse caso não foi de spray, foi o de tinta acrílica ou PVA, mas provavelmente eu usei só acrílica aí nesse caso aí. E o marrom foi uma PVA. Marrom foi PVA. Então, só misturando um pouco, de vez em quando eu quebrava a vermelhidão total para conseguir o efeito do degradê. Essa é a ideia, né? Então, a parte de trás já está toda bem pintada também, mas eu vou fazendo, ó, acrescentando a parte do corpo, a parte do tórax, em cima abdominal. Mesma coisa, sempre tentando dar um degradê, mas veja que eu não vou jogar nunca esse vermelho no amarelo, que o amarelo seria o máximo do claro, do pelo. Então eu sempre, se eu for subindo, eu vou subindo, vou passando, mas nas áreas alaranjadas, nada de colocar nas áreas vermelhas. E aqui agora eu dou uma acelerada, né, que a gente já viu o que tem que fazer, olha lá, a parte de trás da coxa também, o bíceps femoral, ele tem uma área amarelada também, porque é como se fosse um extremo. E pronto, eu dou um acabamento aí nessa parte inferior e pra mim ficou beleza, ó. Quando eu sinto a necessidade de acrescentar um pouco mais do vermelho puro, eu passo. E aí é isso. Aqui a parte superior, a mesma coisa, essa parte superior também aí, ó, eu vou pegando sempre nas áreas que estão mais alaranjadas e vou acrescentando o vermelho. Aí eu peguei um pouco do laranja, olha aí, eu peguei um pouco do laranja também e tô tentando dar um degradê, agora misturando vermelho e laranja. Não sei se dá pra ver ali embaixo, mas eu tenho ali laranja agora, na minha paletinha ali. Olha, eu usando novamente o vermelho com marrom e tem um pouquinho de laranja também, olha aí. Eu vou passando, sentindo essa necessidade de deixar ele com esse degradê, olha aí, ó. A parte de trás das costas também. E beleza, olha aí como ele tá ficando com o degradê, essa marcação do centro do corpo dele mais escura. Então usando o vermelho e o marrom para tentar deixar isso legal. E aí mais um pouco de vermelho. Eu vou para a parte da cabeça, parte do rosto. Mesma coisa, tentei deixar o vermelho um pouco mais intenso, menos marrom, para não ficar tão escuro. Estou usando o vermelho mais intenso, uma aproximação, dá uma reduzida na velocidade para a gente ver mais um pouco da pigmentação. O vermelho com marrom nos cantos, veja que nas extremidades tem umas áreas no meio que o vermelho está mais puro, você sente que o vermelho está mais vibrante. Mas na parte de baixo eu estou tentando trabalhar ali com o vermelho com um pouco mais amarronzado, né, mais fechado. E sempre observando a imagem lá. Sempre eu vou observando o que eu tenho ali de referência. E eu vou lá, não posso deixar esse laranjão, né? Que ele tem a área bem, o ombro avermelhado. Né, é como se fossem os extremos, na área que recebe até mais sol. Então essa área do corpo ela fica mais escura. E ali eu venho com vermelho, dá uma quebrada nessa.
Olha o rosto dele como tá laranja. De spray. Tá todo alaranjado. Aí, ó. Colocando mais vermelho. Toda essa área daí. Tem que ter paciência, né? É um trabalho de paciência, mas que no final vai valer a pena. São vários materiais que vocês percebem que não dá para pintar de um jeito só. Eu tenho até que começar a trabalhar minhas figuras com aerógrafo. Eu tenho um aerógrafo aqui, mas eu acho que é mais mesmo preguiça de pegar no aerógrafo. Mas trabalho muito com pincel, eu gosto de trabalhar com pincel. Mas sempre que tem áreas que eu sei que são maiores, eu trabalho com um spray. Gosto de trabalhar com spray, com lata. Exemplo, o Vindix, da Tropa Alpha, o Vindix que tá aí logo no início do vídeo, tá junto. O líder de branco e vermelho, eu trabalhei foi todo no spray. Eu dei o prime, depois eu velei o que eu não queria de branco, né, aquela parte vermelha. Eu velei ela, coloquei fita adesiva na marcação, fiz o desenho todo bonitinho, botei fita em tudo, fita crepe branca. Aí pintei ele todo de branco, depois eu tirei a fita crepe branca daquela parte, coloquei ao redor e pintei o vermelho. Pintei a flor do Canadá, vermelho, aquela referência da flor do Canadá, a folha assim, folha daquela árvore. Mas aí, ó, vermelho. Aí, ó, o vermelho estava totalmente vivo, colocando um pouco de marrom, vermelho com marrom, para dar uma quebrada. Mas não é total. Percebam que nos próprios, ó, vermelho com marrom um pouco mais escuro. Percebam que assim, tem áreas que tem na mesma área de representação desses fios aí, dessa pelagem, tem o vermelho, que é o vermelho vibrante, mais puro, e tem o vermelho com marrom. Então é realmente um processo de observação e sentimento. Você olha, você percebe que aquela área tem que ficar um pouco mais escura, aí você vai lá e escurece, né? Então vamos lá, na acelerada. E aí eu dou um adianto, pinto essa parte de baixo também, deixo ela mais escura. Ó, perceba que eu estou achando algumas áreazinhas de articulação que não são pintadas, né? É por isso que é a arte do possível, a customização. Tem gente que quer que a pintura fique que nem de fábrica, mas não tem como. Às vezes acontecem essas falhas, tem que acontecer. E o ideal é que você mantenha a figura, um boneco customizado, não é um boneco que você vai tentar ficar articulando como um outro industrializado, que vem com a pintura de fábrica, todo com verniz e pintura, tipo assim, às vezes a peça já é impressa naquela cor. Então não tem problema, nesse caso, descascar, que pode acontecer, que eu ainda vou mostrar no processo final. Aí aqui agora eu já dou uma parada para vocês verem que eu vou começar a finalizar a pintura, pegando as partes de dentro em que o pincel maior não foi, o pincelzinho menor, um vermelho puro aqui, tentando dar esse acabamento aqui da sobrancelha, do rosto, vou pintar essa parte da pele mesmo do rosto dele, que não tem pelo, a pele, parte lisa, sem pelo. Mas é isso, é uma peça customizada, não é uma figura original. Você não pode ficar o tempo inteiro forçando ela ao máximo. Tentando, claro, a gente tenta fazer de tudo. Eu consigo articular as peças que eu customizei. Até porque depois que termina, eu vou mostrar a vocês como é que eu faço para manter essa tinta. E ela fica com a qualidade até melhor. A pintura fica com a qualidade melhor quando a gente usa o verniz. Um verniz acrílico fosco. Eu vou mostrar a vocês aí no final. Mas é isso, ó. Então, tô dando um acabamento melhor com um pincel menorzinho, com cerdas menores, para pegar melhor esse detalhe dos pelos que estão no rosto e do rosto também. Então aqui eu tô dando uma mão do vermelho mais vivo. Perceba que é um vermelho que não tá muito amarronzado, né? Se eu deixar vocês verem aí. Olha, o vermelho mais vivo para criar esse degradê aí. A barba também tá com esse degradê. Olha lá, tem algumas cerdas
são o vermelho mais intenso, algumas áreas mais escuras. O pescoço mesmo trabalhei mais escuro, claro. Está escondido a parte interna, tem que ficar mais escuro mesmo, essa parte de baixo da cabeça mesmo, toda. Mas aí eu estou colocando vermelho para criar uma sensação de volumetria melhor, de áreas mais claras. Olha aí. A parte do pescoço ficou bem escura ali, ó, colocando um pouco mais de vermelho. Esse vermelho mais vivo, sem a mistura com marrom. Aí vai, você procurando os detalhes, como foi muita espaguete, acho que foi a única palavra que eu não falei para essas tripinhas aí que eu fiz, esses espaguetes aí, como foram muitos, e sempre fazendo um a um, tipo, fui modelando um a um, colocando um a um na figura. Eu tinha que realmente vir com um pincel com cerdas menores para pegar esses espaços em que não consegui alcançar com um pincel maior, às vezes acontece. Então estou indo devagarzinho aí, ó, só nessas áreas, para tentar fechar todos esses pontos. E aí agora essa parte do rosto em que eu usei um tom de pele, um tom claro de pele, eu devo ter usado umas 3 tonalidades ou 4. Usei primeiro um mais claro, preenchi praticamente todo o rosto com esse tom mais claro aí. Veja que também usei nos pés e na palma da mão também, porque é o efeito, né? É esse efeito mesmo do dedo, mas ser mais claro. Veja que na dobra do pé eu tive que colocar também um pouco mais de laranja, porque na articulação. Mas funcionou. E aí agora eu vim com um marrom um pouco mais claro, para dar um degradê, começar a criar um volume. Essas partes de baixo, né? Eu tentando imaginar a luz sempre vindo de cima. Então na parte de baixo eu fui tentando escurecer um pouco. E se eu deixar vocês verem, pronto aí, ó. Eu vou tentando misturar, deixar homogêneo tanto a parte mais clara quanto o marrom. Esse marronzinho que eu usei, o mais claro. Não foi um marrom muito escuro, um tom de marrom claro. E aí eu vou tentando misturar ele, colocando com um pincelzinho com cerdas menores para fazer o volume. E aí eu vou intercalando, coloco um pouco do marrom, coloco um pouco do begezinho, aquele bege mais claro. E aí eu consigo fazer essa nuance para tentar deixar ele com um degradê. Aí que eu vou um pouco mais lento para vocês verem como é que eu faço. Já tem ali, ó, já tem umas áreas, já que eu comecei, né? Eu comecei colocando o tom mais claro, coloquei o marrom, aí sinto a necessidade de colocar um pouco do mais claro. E eu venho tentando deixar tudo homogêneo, tentar deixar uma passagem mais fluida, não deixar a marcação ficar muito forçada. Então, eu estou tentando escurecer um pouco esse cantinho do queixo, essa marcação aí do queixo dele com marrom, mas perceba que o rosto ele já está com uma leve representação da volumetria. Olha lá, as áreas mais escuras, nas extremidades e nos centros, essas áreas mais altas do rosto, eu tento deixar o bege, o tom mais claro, esse bege mais claro para dar essa sensação de volumetria e de luz, de que está pegando a luz aí, vindo de cima e iluminando bem essa área. Então eu consigo dar esse efeito do degradê, do volume mesmo, da volumetria do rosto com as cores. Aí eu venho com esse tom meio mostarda, é um tom realmente mostarda, porque ele não tem um tom de pele humano normal. Então aí eu também misturo, coloco mostarda, depois venho com o begezinho mais claro e dou uma quebrada para não ficar muito amarelado, né? Claro. Mas aí como ele vai ficando melhor, ele vai ficando com um aspecto mais de macaco, aquela cara branca de macaco. Eu tô dando um pouco de um tom meio... É tipo um vermelho magenta no lábio e nos olhos também. O vermelho com preto ao redor e a bolinha amarela no meio. Pronto. E o rosto ficou assim. E depois eu fui para as mãos, dando os efeitos, tentando ir onde eu não fui, com amarelo, e os pés eu já tinha feito. E essa última parte aí, que é uma parte essencial depois da pintura, eu já tinha começado a fazer. Olha lá a parte de baixo do centro do corpo lá, cintura e perna,
Já está. Essa cola branca aí, que parece uma cola branca, não, essa não é uma cola. Esse é um verniz acrílico fosco da Acrylex. Ele é muito bom, ele é líquido, é o verniz acrílico fosco líquido. Ele vem numa embalagem, uma embalagem arredondada. Vou tirar uma foto, vou colocar a foto aí daqui na imagem aqui. Ela é muito bom e ele cria, ele fica como se fosse uma cola. Ele é praticamente uma cola. Ele cria uma camada transparente, ele seca esse líquido, essa goma, ela seca e ela realmente enverniza a sua figura. E se vocês estão reparando aí, a pintura, essa parte da pintura que ficou meio fosca, ou a que ficou brilhante, ele deixa tudo em um ponto só. Ele deixa um brilho que não é um brilho muito intenso, mas que fica tudo muito legal. Fica bem legal. Eu tô dando acelerada, que é pra eu passar nele todo. Deu trabalho de passar nele todo, deu trabalho. Mas a gente passa, depois de 1 hora mais ou menos, ele já secou todo, mais ou menos 1 hora. 1 hora, 2 horas no máximo, ele seca todo e aí a figura fica perfeita. Esse é o estágio final da customização de uma figura. Aí, ó. Passei no rosto todo, passei nele todo e só parar e deixar ele aí para secar. Pronto. Aí tá o nosso Sasquatch. Aí eu vou deixar vocês aí só com algumas imagens. Olha como fica legal. Olha como o verniz dá um brilho, dá um acabamento de brilho muito bom. Isso aí não é verniz spray, não. É o verniz colocado no pincel, como eu mostrei para vocês ali. É um verniz acrílico fosco da Acrylex. Muito bom. Eu recomendo. É o que eu usei. Acho que eu usei uma outra marca uma vez. Não achei tão legal. Mas esse aí, ele dá um brilho e um acabamento muito bom. Então vocês estão vendo aí algumas imagens dele do final. E agora tem algumas fotos. Vou deixar vocês com as fotos aí. Só para vocês verem como foi que ficou. E é isso aí, deu trabalho, deu realmente, essa figura deu trabalho, mas eu gostei, porque ele ficou na escala boa, ficou num tamanho bom, proporcional para essa escala 1/6, baseado nos quadrinhos. Essa é a ideia, que toda essa minha coleção de Marvel Icons seja baseada nos quadrinhos, e eu mantive articulações, mantive praticamente todas as articulações que o Homem-Aranha me dá. Beleza, galera? Vou deixar vocês com as fotos aí, tem mais algumas fotos aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um abração para todos aí. Até a próxima customização. Tchau.